Então, Mateus, capítulo de número 9, versículo 35 ao 38, está escrito assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é grande, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Glória a Deus. Queridos, quando nós começamos a ler Mateus capítulo de número 9, nós vamos perceber que Jesus, ele está extremamente em ação no seu ministério. Jesus já tinha executado diversas curas. Jesus já tinha feito diversas tarefas. E Mateus, ele vai concluir o seu capítulo de número 9, que por sinal é um capítulo muito longo, é um capítulo muito extenso, mas Mateus termina essa passagem mostrando o modelo de ministério de Jesus, chamando também os seus discípulos. Então nós veremos aqui 3 aspectos relacionados ao ministério de Jesus. Anote aí, nós veremos 3 aspectos relacionados ao ministério de Jesus. Primeiro, nós veremos a dinâmica do ministério de Jesus. Como era que Jesus desenvolvia ou desempenhava o seu ministério. Segundo, nós veremos também a motivação do ministério de Jesus. O que era que motivava o ministério de Jesus. Terceiro, nós veremos a necessidade do ministério de Jesus. Comecemos então pela dinâmica do ministério de Jesus. Note comigo que o versículo de número 35, Mateus, ele começa dizendo assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Nós precisamos fazer 4 observações nesse versículo de número 35. A primeira observação que nós devemos fazer é que Jesus percorria, ou seja, Jesus não ficava parado. Mas o versículo de número 35 diz para nós que Jesus, ele percorria, ou seja, Jesus não estava preso. Jesus também não estava trancado dentro de um escritório ou em uma sala pastoral. Mas o versículo de número 35, mostrando esta dinâmica do ministério de Jesus, nos é revelado que Jesus, ele percorria. Jesus, ele percorria fazendo o quê? Ele percorria andando atrás das pessoas. Ou seja, Jesus, como um bom pastor, ele procurava pessoas. E ele procurava pessoas até encontrar. É isso que nós vemos. Quando nós lemos Lucas capítulo 15, Jesus se apresenta, conta a parábola de um bom pastor que busca a ovelha perdida. E quando Mateus diz que Jesus percorria, é justamente isso. Ou seja, Jesus, ele estava sempre em busca de alguém. E essa busca de Jesus, ou seja, esse ato de Jesus percorrer, é uma coisa intencional e efetiva. Ou seja, Jesus procurava ou percorria até encontrar. Está escrito no Evangelho, escrito por Marcos, que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, uma vez que o versículo 35 começa dizendo que Jesus percorria, que Jesus não estava parado, que Jesus não estava trancado, mas isso significa que ele estava sempre em busca ou à procura de alguém. A segunda coisa que nós devemos observar
é que Jesus não somente percorria, ou seja, que ele não somente andava atrás das pessoas, mas o versículo de número 35 diz para nós que Jesus, ele percorria todas as cidades e aldeias. Isso aqui é lindo, isso aqui é extraordinário, porque Jesus não se dirigia somente a uma tribo sim, a outra tribo não. Jesus não se dirigia somente a uma cidade sim, a outra cidade não. Mas o versículo 35 diz para nós que Jesus, ele percorria todas as cidades e todas as aldeias. Leia os evangelhos e você vai ver que Jesus, ele não fazia acepção de pessoas. Jesus, ele não tinha cidade favorita. Jesus não tinha uma aldeia favorita, porque todas as cidades e todas as aldeias eram alvo do plano salvífico de Jesus. O nosso problema nos dias de hoje é que nós nos limitamos somente à nossa cidade. Nós nos limitamos somente à nossa aldeia, ao nosso povo, à nossa tribo. Mas Mateus 9,35 diz que Jesus, ele percorria todas as cidades, como também todas as aldeias. Ou seja, ele não era seletivo quanto ao tamanho da população ou a localização estratégica da cidade. Jesus entrava em todas as cidades, Jesus entrava em todas as aldeias. Porque o foco de Jesus não era as aldeias, o foco de Jesus não era a cidade em si, mas o foco de Jesus era as almas. O historiador Flávio Joséfo, olha só o que ele diz. De acordo com o historiador Flávio Joséfo, a Galileia tinha cerca de 204 cidades e vilarejos, com uma população média de 15 mil pessoas e uma população total de 3 milhões. Se Jesus tivesse visitado uma cidade por dia, levaria mais de 6 meses para visitar todas elas. Isso serve de exemplo para nós. Não podemos desprezar as pequenas cidades ou os pequenos povos transculturais, priorizando sempre os grandes centros urbanos, pois a importância de um lugar não está em seu tamanho ou localização geográfica, mas nas vidas preciosas que lá se encontram. Então Jesus, ele não tinha uma estratégia geográfica em si, mas Jesus tinha um plano salvífico. Ele queria encontrar uma alma. Jesus não entrava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade como um turista. Jesus entrava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, como um salvador. A importância de um lugar não está em seu tamanho ou localização geográfica, mas nas vidas preciosas que lá se encontram. Terceira coisa que nós devemos observar é que Jesus ensinava, pregava e curava. É o que diz Marcos 9,35. Ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias do povo. Então perceba que primeiro Jesus, ele ensinava nas sinagogas. Tanto as sinagogas quanto o templo estavam cheios de pessoas religiosas. Mas isso mostra para nós que Jesus, ele ia para esses locais, ele ia para o templo, ele ia para a sinagoga, porque ele também queria alcançar os judeus. João capítulo de número 1 diz que ele veio para os que eram seus. Agora veja que na sinagoga Jesus estava ensinando. Mateus 9,35 diz, ensinando nas sinagogas deles. Ou seja, Jesus estava ensinando a palavra. Mas Jesus estava não somente ensinando, mas nós devemos observar que Jesus também estava pregando. Agora veja o conteúdo do ensino e da pregação de Jesus na sinagoga. O conteúdo da pregação e do ensino de Jesus na sinagoga era o evangelho do reino. Jesus veio para nos apresentar o reino. Jesus veio para pregar o reino. Jesus não veio para pregar um reino físico, um reino material. Jesus veio para pregar um reino celestial, o reino dos céus.
Jesus não veio para pregar carro, para pregar chave, para pregar posses materiais. Jesus veio para pregar o evangelho do reino. Está escrito, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino. É por isso que nós devemos ter um ministério como o ministério de Jesus, porque no ministério de Jesus ele pregava o evangelho do reino. A quarta e última observação que nós devemos fazer do versículo 35 é que Jesus, ele não somente percorria, ensinava, ele não somente pregava, mas que Jesus também curava. Final do versículo de número 35 está escrito: e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Ele intensificou o número de curas para dar evidência da sua divindade. Jesus não fazia milagres, não realizava curas para se auto-apresentar, para se autopromover, mas para revelar a sua divindade. Então nós observamos essas 4 coisas no versículo de número 35. Nós observamos que Jesus percorria todas as cidades. Nós observamos que Jesus, ele ia a todas as cidades que Jesus percorria. Nós observamos que Jesus ensinava e nós observamos que Jesus também curava. Agora, qual era a motivação do ministério de Jesus? Isso aqui é muito importante para nós. Porque se nós estivermos com as motivações erradas no ministério ou na nossa vida cristã pessoal, nós não vamos muito longe. Mas qual era a motivação que estava por trás do ministério de Jesus? Olha o que diz o versículo de número 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. A grande motivação do ministério de Jesus era vidas. E a grande motivação do nosso ministério deve ser vidas, deve ser almas. Isso aqui nos cabe algumas perguntas. O que é que te motiva no ministério? O que é que nos motiva no ministério? Será que o que nos motiva no ministério é a mesma coisa que motivava Jesus? Infelizmente, para muitos nos dias atuais, o que lhes motiva no ministério é a fama, é o prestígio, é a posição, é o cargo eclesiástico, é o nome estampado em cartazes, em outdoor. Mas o que motivava o ministério de Jesus era almas. O versículo 36 diz que Jesus, ele via as almas. E há 3 detalhes aqui. Primeiro detalhe, versículo 36 é que Jesus, ele viu as multidões. Jesus, ele viu as multidões. A visão é resultado da visitação realizada por Jesus às cidades e aldeias. Agora note isso, a igreja de Jesus também deve olhar para o mundo perdido e ver o que Jesus viu naquelas pessoas. O que que Jesus viu naquelas pessoas? Jesus viu naquelas pessoas ovelhas sem pastor. É essa visão que nós devemos ter das pessoas. Nós devemos ver as pessoas como ovelhas. E Jesus viu esta multidão como uma ovelha, como ovelhas que não têm pastor. As pessoas precisam ser vistas como ovelhas. As pessoas não têm que ser vistas como um copo descartável, que se vê por um momento e daqui a pouco se descarta dela, se livra dela. As pessoas não podem ser vistas como objeto ou como uma massa de manobra. Jesus via as pessoas como ovelhas. E como isso é importante para nós, qual é a visão que nós estamos tendo das pessoas? Será que nós estamos vendo as pessoas? Será que nós estamos vendo as multidões da mesma forma que Jesus via? Versículo 36, vendo ele as multidões. É assim que Jesus viu a multidão.
Jesus viu a multidão como ovelha que não tem pastor. A segunda coisa, segundo detalhe que nós vemos no versículo 36, é que Jesus sentiu compaixão pelas pessoas. Ainda no versículo 36, e vendo a multidão, teve grande compaixão. O que motivava Jesus em ajudar as pessoas? O que motivava Jesus é que ele sentia compaixão pelas pessoas. Agora, só sente quem vê. E Jesus viu com os olhos do coração, pois compadeceu-se delas. Ao vermos o mundo perdido, devemos ter a mesma reação de Jesus, pois somente uma igreja que se compadece dos pecadores pode pregar o evangelho como Jesus, os apóstolos e todos os santos o pregaram. A compaixão é o que nos move em direção ao mundo que se encontra em ruína. Terceira coisa que nós devemos observar nesse detalhe é que Jesus ele observou, Jesus ele avaliou a condição das pessoas. Veja o versículo de número 36 como ele termina: porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Veja as condições das pessoas, aflitas, exaustas. E talvez eu esteja pregando nesta live ou ensinando nesta live, esteja alguém que esteja nos ouvindo, que possa estar aflita, que possa estar cansada. Mas eu quero te dizer que Jesus, ele te vê como ovelha e ele se move de íntima compaixão. As pessoas são ovelhas que estão espiritualmente aflitas e exaustas por excesso de religiosidade e por falta do pão espiritual. Jesus sabe que a maior necessidade do povo não é do pão físico, do pão material, mas do pão espiritual. Jesus estava cumprindo uma palavra que está lá em Jeremias 23, versículo 1 ao 4, quando Deus prometeu que daria pastores que nos apacentaria segundo o seu coração. E é isso que ele faz com a multidão. Ele vê a multidão como ovelhas que não tinham pastor. Mas por fim nós vemos a necessidade do ministério de Jesus. Porque nós já vimos aqui a dinâmica do ministério de Jesus. Nós já vimos a motivação do ministério de Jesus. E por fim, nós vemos a necessidade do ministério de Jesus. Qual era a necessidade do ministério de Jesus? Olha o versículo 37. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Aqui Jesus aponta um grande problema na obra de Deus. Então se dirigiu aos seus discípulos. Note que aqui ele não se dirige à multidão, mas ele se dirige aos seus discípulos. Então se dirigiu aos seus discípulos. A seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus vai discutir com os discípulos relacionado à missão. E ele discute isso internamente com os discípulos. Agora a questão não é a dimensão da seara, mas o número de trabalhadores para realizar a colheita. Por isso Jesus aponta a solução com as seguintes palavras: rogai ao Senhor da seara. Você sabia que Jesus só nos ensinou 2 tipos de oração? Isso mesmo. Jesus só nos ensinou 2 tipos de oração. Ou só ensinou para os seus discípulos 2 tipos de oração. Primeiro, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6. E agora aqui em Mateus capítulo 9, versículo de número 37, versículo de número 38, após ele apresentar um problema relacionado à seara, a tarefa missionária, ele nos ensina que nós devemos orar. E orar por quê? Orar para que Deus envie mais trabalhadores para a sua seara. Perceba que Jesus pediu para os discípulos orarem para que Deus envie mais trabalhadores.
Porque a seara não precisa de atrapalhadores, a seara precisa de mais trabalhadores. Precisamos de mais trabalhadores para realizar a colheita, porém quem envia os trabalhadores é Deus, o dono da seara. O nosso papel é orar por mais trabalhadores para que Deus envie, porque o dono da seara é o próprio Deus. O que precisamos fazer é orar, pedindo ao Senhor que envie trabalhadores. A oração é o recurso que temos para resolver tamanha necessidade. Que eu e você possamos ter o ministério atuante e frutífero como o ministério de Jesus. O ministério de Jesus. Primeiro, a dinâmica, a motivação e a necessidade. Que possamos ter o ministério atuante como o ministério de Jesus. Que Deus te abençoe. Até a próxima live, permitindo Deus, em nome de Jesus. Um abraço para todos.